Querida igreja, vos cumprimento com a paz do Senhor. Amém. Mateus, capítulo 16, versículo 24. Mateus 16, 24. Amém. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Podeis sentar. Queridos irmãos, a presença de Deus está aqui de uma forma linda. E eu tenho certeza que Ele já quebrou muitas barreiras neste lugar. Há uma liberdade no mundo espiritual nesta noite. O Senhor vai honrar a sua fé. Você que chegou aqui, saiu da sua casa, deixou os seus afazeres. O Senhor te honrará. Deus abençoe a toda a igreja, amada, Matilde, Blumenau, todos os irmãos, os visitantes. Que a boa mão de Deus permaneça estendida sobre vós. Deus abençoe o pastor Luciano. Deus abençoe o pastor. Muito obrigado. Muito obrigado pela confiança, pela liberdade, por ter aberto as portas da sua casa para me hospedar e tentar me engordar até hoje. Meus companheiros que estão na minha colar, Deus os abençoe poderosamente. Deus abençoe a todos que estão aqui. Eu vou precisar da sua paciência, porque a minha voz está indo embora. O pulmão está só a graça de Deus, mas ainda tem algo queimando no meu coração. Aguce o seu ouvido e atende ao que Deus tem para falar conosco através da sua palavra. Não tire a atenção do seu irmão. Se você não quer assistir o culto, pode ir para casa. Mas quem veio, se atente, o Espírito de Deus vai falar conosco. Abra o seu coração. Eu prometo que eu vou sepultar todas as minhas opiniões, os meus achismos, para que a palavra de Deus prevaleça nos meus lábios nesta noite. Porque quando o homem fala, mata todo mundo, mas quando Deus fala, o homem fica vivo. Glória ao nome de Jesus. Amados irmãos, o texto que lemos é um texto muito conhecido, um texto muito falado, é o texto da renúncia, é o texto da cruz. E esse texto nos fala coisas poderosas, nos traz ensinamentos maravilhosos. Jesus, cercado por uma grande multidão e acompanhado dos seus discípulos, ele pergunta aos seus discípulos, chama os seus discípulos para junto de si e faz uma pergunta simples, mas objetiva. Ele queria ouvir uma resposta. Ele diz assim: meus filhos, quem dizem os homens ser quem sou? O que dizem os homens ser o filho do homem? O que a multidão está dizendo acerca da minha pessoa? O povo, quando vê os milagres, a pregação, a mensagem, eles me comparam a quem? Estão dizendo que eu sou quem? Aí eles disseram: Senhor, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és um dos profetas que se levantou. Jesus diz assim: beleza, tá bom, essa aí é a opinião da multidão,
e diz assim: e vocês, quem dizeis que eu sou? Aleluia. Está claro que Jesus não queria ouvir a mesma coisa que a multidão estava dizendo da boca dos discípulos. Está claro que Jesus queria ouvir algo diferente dos discípulos. A multidão está dizendo que eu sou Elias, que eu sou Jeremias, que eu sou João Batista. Mas eu quero ouvir de vocês, os meus discípulos. Vocês estão dizendo a mesma coisa? Ou vocês têm algo diferente para dizer acerca da minha pessoa? Quem vocês estão dizendo que eu sou? Porque é no mínimo esquisito demais dizer andar com Jesus, caminhar com Jesus, servir a Jesus e não ter do que dizer de Jesus para os outros, não ter do que falar de Jesus para os outros. Quem vocês estão dizendo que eu sou? Vocês estão concordando com a multidão? Vocês vão no andar da carruagem? Ou vocês têm opinião própria? Ou vocês têm intimidade o suficiente para dizer que eu sou diferente? E Pedro disse: Senhor, deixa que eu vou falar. Deixa que eu falo, Senhor. Jesus diz: então fala, Pedro. Pedro diz: Senhor, quando o povo chega para mim e diz que tu és Elias, eu digo que tu é Elias coisa nenhuma. Eu digo que tu é bem maior que Elias. Eu digo que tu é bem maior que Jeremias, que tu és bem maior do que João Batista. E tu diz que eu sou quem, Pedro? Eu digo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Oh, aleluia. Jesus diz: eu tenho uma palavra para te dar, Pedro. Pedro diz: então fala que o teu servo ouve. Jesus diz: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Mas por que eu sou bem-aventurado? Porque não foi carne e nem sangue que te deu esta revelação. Glória ao nome de Jesus. E quem foi que deu? Foi o meu Pai que está no céu. Deixa eu dizer. Jesus disse: não foi carne e nem sangue. Sabe o que Jesus está dizendo? Você não achou essa resposta em livro nenhum na face da terra. Você não achou essa resposta com estudioso nenhum na face da terra. Você não achou essa resposta com teólogo nenhum na face da terra. Você não achou essa resposta em faculdades. Você não achou essa resposta nos templos. Foi o meu Pai quem te deu a revelação. Eu quero dizer: estude o que você puder estudar. Estude o que você puder estudar. Leia livro, faça faculdade, mas nunca despreze as revelações que vêm do alto. Eu vou dizer outra vez: estude Bíblia, estude livro, leia Flávio Joséfo, faça o que você quiser, mas nunca perca a essência espiritual, nunca perca a ligação que vem do alto. Oh, bendito seja Deus. Pedro, foi meu Pai quem te deu esta revelação. Porquanto assim te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Toma posse. E as portas do inferno, as portas do inferno, as resistências do inferno não prevalecerão contra ela. Tem igreja aqui? E por que esse medo? Tem igreja aqui? E por que esse medo dos últimos dias? Tem igreja aqui? E por que esse medo do não apertar? Tem igreja aqui? E por que esse receio? A promessa está válida enquanto a igreja estiver na terra. Enquanto a igreja estiver na terra, se levanta capeta, se levanta besta fera, se levanta Satanás. As portas do inferno
contra a igreja do Deus. Não. Agora, abra os ouvidos. Abra sua mente. Você precisa ter mente aberta. Abra sua mente. Jesus deixou claro para quem quer a promessa: as portas do inferno não prevalecerão contra quem? A igreja. Vem para cá. Não prevalece contra a igreja. A promessa de livramento é para a igreja, de proteção é para a igreja. Isso aqui não é para quem é vizinho de crente, mas não é crente. Isso aqui não é para quem é marido de crente, mas não é crente. Isso aqui não é para quem é filho de crente, mas não é crente. Isso aqui não é para quem é sobrinho de crente, mas não é crente. Vou dizer, você crente. Com isso, não adianta querer se aproveitar da oração da igreja, da campanha da igreja, do óleo ungido da igreja, sem querer ter compromisso com a igreja. Vem aqui, recebe a oração e volta para o cigarro. Vem aqui, recebe a oração e volta para a mulher que não é dele. Mas não quer deixar, não quer largar o pecado, abandonar o vício, mas acha que vai estar protegido da macumba, da inveja, da feitiçaria, do olho gordo, porque veio aqui, recebeu a oração da igreja, agora está protegido. Tá não, minha filha, tá não, meu filho. Quer ser protegido? Você tem que entregar a vida a Jesus. Aí diz a palavra de Deus que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Tem alguém que teme a Jesus aqui? Sabe por que você está em pé até hoje? Porque você é a igreja. Sabe por que você está em pé até hoje? Porque você é a igreja. Mesmo fraquinho, mas é a igreja. Mesmo limitada, mas é a igreja. Tem uma graça que queima aqui nesse lugar. Mesmo com tanta força, mas é a igreja. Alguém disse: eu vou gastar dinheiro na macumba, mas eu vou matar ela. Eu não suporto ver essa mulher. Mas a igreja de Deus gastou dinheiro, minha filha. Não tem macumba que destrua a igreja de Deus. Tem uma unção que despedaça jugo aqui nesse lugar. Tem uma unção que despedaça jugo aqui nesse lugar. Levante uma de suas mãos, abre a sua boca e recebe o contextar da graça, da essência, do poder. Você é a igreja do Deus vivo. Eu estava orando lá no seu quarto e eu ouvi o rugido do diabo. E uma voz que dava angústia na minha alma dizia: eu vou acabar com essa casa. Porque o diabo tem nojo. Porque o Senhor dá a vida por essa causa. O diabo não está feliz, não está satisfeito. Mas há poder no sangue de Jesus. O gigante está tombando nesta noite, pastor. O Senhor está renovando as tuas forças nesta noite. Eu queria que os obreiros se levantassem aqui em nome de Jesus. Eu senti a fúria de Satanás contra a tua vida, contra a tua casa, mas tu és igreja. Tu és igreja. Alguém está sedento para ver a tua queda. Alguém está sedento para ver a destruição. Mas este mesmo vai ter que ver a poderosa mão de Deus te elevando a mais um degrau. Porque Deus é o dono desta obra. Foi Ele que trouxe aqui.
O diabo já não colocou na tua frente. Quantas vezes o espírito da morte já não se atravessou. Aí o Senhor desce e diz: agora não. Aqui não. É igreja minha. É povo meu. Bichinho de Jacó. É menina dos meus olhos. Você não tem noção do privilégio que você tem. Se você tivesse noção do privilégio que você tem, você não vinha para a igreja obrigado. Se você tivesse noção do privilégio que você tem, você não vinha para a igreja bater cartão. Você vinha com prazer. Você vinha com alegria de estar na casa do Senhor. Não prevalecerá contra a igreja. Jesus olha para Pedro, olha para os discípulos e diz assim: não contem mais nada para ninguém, que eu sou o Cristo. Os discípulos dizem: mas Senhor, agora que era a hora da gente sair gritando para o povo que o Senhor é o Messias. Até porque aquele povo estava de fato aguardando o Messias prometido. De fato, olhando na nossa ótica, era a hora dos discípulos saírem gritando que o homem que ele anda com ele é o Messias prometido. Aí Jesus disse para eles: precisa não, conta não, diz não. O próprio Cristo poderia dizer: beleza, tá bom então, sai por aí gritando que eu sou o Cristo, e eu vou esperar as multidões virem até mim. Mas Jesus disse: precisa não. Na hora certa, papai vai me apresentar para todos, e todos verão que eu sou o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus ensina demais. Jesus é maravilhoso. O próprio Cristo poderia liberar os discípulos a sair gritando de porta em porta que o Messias já estava ali. Mas ele disse: não, tem um tempo certo para isso acontecer. Ah, como eu aprendo com Jesus que não adianta forçar a porta, não adianta atropelar as faces, não adianta pular degraus além do que você pode, não adianta empurrar com a barriga. As coisas só acontecem na hora certa, e só sai perfeito quando chega a hora certa. Antes da hora não dá certo não. O próprio Cristo respeita o que está escrito em Eclesiastes 3. Há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Senão, não conta para ninguém. Tem um tempo que meu Pai vai me apresentar para todos. E os discípulos, eu imagino, eles dizem: para nós então, mais ou menos quando que vai ser esse dia? Aí Jesus diz: olha, vocês têm certeza que querem ouvir? Eles dizem: fala, mestre. Aí Jesus diz: então apronta o ouvido. Vai chegar o dia que eu vou ter que ir para Jerusalém. E esse dia vai ser dia de trevas. Esse dia vai ser muito tenebroso. Eles vão me prender. E parece que eu já vejo um soldado tampar os meus olhos e me esbofetear com toda a força.
Profetiza, mestre. Quem foi que te bateu? Depois vão me levar na casa de um sumo sacerdote. Vão tirar as minhas vestes e colocar uma túnica sobre mim. O soldado vai descer uma coroa de espinhos, vai colocar na minha cabeça, e cada espinho media mais ou menos 12 centímetros. Vão me dar um pedaço de cana na minha mão, vão se ajoelhar na minha frente e dizer de forma irônica: eis o rei dos judeus. O soldado vai escarnecer, vai escarrar na minha cara, e com aquele pedaço de cana vai bater bem forte na minha cabeça, em cima daquela coroa de espinhos. E parece que eu já sinto a dor dos espinhos perfurar o crânio e o rosto sendo banhado no sangue. Os discípulos se assustam. Senhor, isso é história de derrota. O Senhor está aterrorizando a gente. E Jesus diz: calma, ainda tem mais. Depois dali, eles vão me levar a um julgamento ilícito. Eles vão preferir a liberdade de um ladrão, de um condenado, e vão dizer a minha condenação. Eles vão me levar ao castigo do açoite, e vão usar o azorrague, um instrumento de 12 cordas, e nas pontas chumbo e pedaços de ossos pontiagudos, afiadíssimos. Aquele castigo era tão terrível, pastor, e por que não dizer, Jesus foi chicoteado pelos soldados romanos, e segundo a história, os soldados romanos não tinham limites no quesito chicote. Não tinha uma numeração certa. Ou seja, enquanto o soldado tinha força, ele estava aquele chumbo nas pontas, com os pedaços dos ossos muito bem afiadíssimos, causava hematomas profundos e cortes terríveis no corpo. Quando o soldado vinha com um chicote para bater na carne do condenado, o peso do chumbo fazia com que aqueles ossos nas pontas cravassem mais profundo na carne do condenado. E quando o soldado puxava, segundo Flávio José, quando o soldado puxava o chicote, a carne se rasgava de dentro para fora, e era possível ver o pulmão em movimento. Aí eu digo, tudo isso para uma geração mimada como a nossa. Um povo que, se não der oportunidade no mês, já está se desviando. Você nunca conheceu Jesus. Gente que qualquer coisinha já está virando a cara. Você nunca experimentou Jesus. Você está tratando como lixo aquilo que Jesus fez por você. Você nem merecia. Aleluia. Sabe o que mexe comigo? A minha consciência. Porque eu sei, aquele chicote nunca foi para ele. O açoite era entre a cabeça, as costas e as pernas. Batia na costela. Aquele lugar era meu.
dos condenados não suportava a 7ª chicotada. E ali mesmo a vida o abandonava. E como Jesus sabia que o sacrifício tinha que ser completo, e nós seríamos um desses condenados que não suportaria nem a primeira, que dirá a 7ª. Jesus olha para o Pai e diz: Pai, deixa que eu vou. Aleluia, Jesus. O sacrifício tem que ser completo, eles não vão aguentar, não. Aleluia. Deixa eu perguntar, você tem certeza que você é crente? Você tem certeza que você ama Jesus? Pois bem, os discípulos dizem assim: mas Senhor, isso não é uma história de triunfo, isso é uma história de derrota. Aí Jesus diz: ainda tem mais. Depois dali, eles vão colocar um madeiro pesado uns para os outros. E eu vou caminhar um longo percurso com aquele madeiro nas costas, pelas ruas estreitas de Jerusalém. E o percurso que colocaram Jesus para percorrer passava no meio do mercado público. E justamente o horário que colocaram Jesus para carregar a cruz era o horário que o mercado público estaria em maior movimento. Tudo para Jesus não passar no folgado, tudo para Jesus passar no aperto, sendo empurrado, cuspido, apedrejado, escarnecido. Jesus diz: parece que eu vejo num bom pedaço do caminho as forças querem me abandonar e eu chegar a tombar no meio do caminho com aquela cruz. Mas de repente o Simão Sirineu se habilita a me ajudar, me emprestar o ombro e me ajudar a carregar a cruz até concluir a caminhada. Saio. Tem mais graça aqui. Eu preciso abrir um parêntese para dizer que ninguém melhor que Jesus para saber que sozinho a gente não aguenta. Que ninguém melhor que Jesus para saber que nós temos limites. Que ninguém melhor que Jesus para saber que tem hora que a cruz pesa mesmo. Que tem hora que essas forças chegam a querer abandonar mesmo. É nessa hora que não dá para disfarçar a feição de fortaleza. É nessa hora que não dá para manter por muito tempo para os outros o sorriso. É nessas horas, irmã Neide, que a gente olha como Davi diz: eu elevo os meus olhos para os montes, eu estou precisando de socorro. É nessas horas que ninguém é melhor que ele para saber que você não consegue sozinho. Por esta razão, ele sempre levanta alguém para nos emprestar o ombro, para nos ajudar nessa caminhada. Eu preciso dizer: deixe de ser orgulhoso, deixe de ser orgulhosa. Você não consegue sozinha, você não consegue sozinho. É por isso que Jesus sempre levanta alguém, nem que seja para puxar a tua orelha, nem que seja para repreender, nem que seja para dar umas varadas na palavra, tudo para você não morrer no meio do caminho. Não despreze os sirineus,
que Jesus coloca para te ajudar. Tem gente que acha que está em pé porque é bom. Tem gente que acha que está em pé porque tem dinheiro, porque tem influência, é nada. Sabe por que você está em pé? Porque enquanto você está babando no travesseiro pelas madrugadas, tem um Simão Sirineu suportando frio pela tua vida, dizendo: Deus, eu não sei como é que ele está, eu não sei onde é que ela está, mas envia força para ela, envia força para ele. Eita, tem uma injeção de Deus aqui nessa casa. Ela sombra e a fila ela. Glória ao nome do poderoso. Nunca despreze este que Jesus coloca do seu lado para te ajudar a carregar a cruz. Sabe porque a Bíblia diz que é melhor serem dois do que um? Porque se um chegar a cair na via dolorosa, o outro. Aleluia. E a Bíblia vai dizer também: em todo o tempo ame o amigo. Porque no dia da angústia, isso quer dizer que nem sempre vai ser alegria. O dia da angústia vai chegar. No dia da angústia, tu vai ganhar, meu irmão. Tá, irmão, mas eu não tenho ninguém que queira me acompanhar. Fica tranquilo, sozinho você não fica. Lembra quando Jesus foi assunto ao céu? Os discípulos olhando e dizendo: e agora? O que vai ser da gente? E Jesus olha para eles e diz: calma, eu estou indo, mas eu sei que sozinho vocês não conseguem. Eu estou indo, mas eu vou enviar. Eu vou enviar o Espírito Santo, o Consolador. E eu vou ser sincero: se não fosse Ele, como eu já testemunhei várias vezes, quando a minha cruz pesa, eu vou lá para debaixo da minha cama. Minha cama é um pouco alta e eu tenho um corpo para isso. Aí eu vou lá para debaixo da minha cama e eu digo: Jesus, venha logo, senão não sei se eu aguento. Apressa o dia da tua vida, porque eu estou crente hoje, amanhã eu não sei. Oh, papai, é ali que eu recebo a presença do Simão Sirineu, chamado Espírito Santo. É dali que eu saio renovado. E é por causa dele que ainda continuo de pé. E Jesus diz: depois que eu chegar lá no Gólgota, eles vão me deitar sobre esta cruz, e com cravos pontiagudos vão prender os meus pés e as minhas mãos. Eles vão me erguer no meio de dois ladrões, como se eu fosse o pior marginal do mundo. Gente, eu vou morrer. Aí os discípulos dizem: eu não disse que era uma história de derrota? Aí Jesus diz: é nada, é agora que papai me apresenta para todos. Aleluia. Ei, lembra? Estava lá Jesus na cruz. Um ladrão olha e diz assim: se tu é filho de Deus, desce daqui, salva-te a nós. O da direita já estava sendo mexido, sabe? E grita para o outro ladrão e diz assim: cala a boca! Será que nem na hora da tua morte tu teme a Deus? Nós estamos aqui porque merecemos. Este homem nada fez para merecer isto.
Aí ele se esforça para olhar para o homem da cruz do meio e diz assim: Senhor, Aleluia. lembra-te de mim Glória. quando entrares no teu reino. E quantos, quando estavam ouvindo aquele ladrão dizer: lembra de mim quando entrares no teu reino, quantos não disseram: olha, aprontou a vida toda, agora está querendo dar uma de santo? Fez o que fez, agora quer ir para o céu. Esse aí daqui a pouco está no inferno. Aí Jesus disse: tá não. Aleluia. Aprontou a vida toda, agora na hora da morte quer ir para o céu. Vai nada, vai para os quintos. E Jesus diz: vai não, hoje mesmo estarás comigo no Pai. Aleluia. Eu preciso dizer, se você não sabe o que aconteceu entre o pecador e Deus no último momento, cale a sua boca. Você não é Deus para jogar ninguém no inferno. Cale a boca. Enquanto tem gente jogando os outros no inferno, Jesus está dizendo: vem bendito de meu Pai. Vem bendito de meu Pai. Vem, vem. Jesus olha e diz assim: Senhor Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Deus meu, em tuas mãos entrego o meu espírito, está tudo consumado. A cabeça tomba, o espírito se vai, o Pai se manifesta, a terra treme, o sol escurece, o centurião olha para o terremoto e o que está acontecendo, olha para o homem da cruz do meio e bate no peito dizendo: o que foi que nós fizemos? Este verdadeiramente é o Filho de Deus. Filho. Jesus olha para eles e diz assim: ei, é tudo isso que eu vou passar. O diabo está ali ouvindo a palavra que Jesus está falando. Ele diz: esse aí é o plano para a salvação da humanidade. Eu preciso fazer alguma coisa para impedir Jesus de obedecer ao Pai. Eu vou usar alguém. E só quem estava ali eram os discípulos. Eu imagino ele dizendo: eu vou usar Tomé. Ele é um incrédulo, não acredita em nada mesmo. E é assustador. Ele foi lá em Tomé e não achou brecha. Diz: tá bom, não achei Tomé, já sei quem eu vou usar. Judas, já estou andando lado a lado com ele. É assustador. Ele foi lá em Judas e não achou brecha em Judas. Foi em quase todos, deixou um por último. Pedro. Aí imagina que o diabo dizendo: gente, eu já fui quase tudo, achei que ia encontrar brecha em Judas, não achei. Pensei que ia encontrar brecha em Tomé, não achei. Na boca de Pedro é que eu não vou achar. Que foi o único entre os 12 que teve a revelação que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo. E trazendo para a linguagem nossa pentecostal, era o profeta do momento ali. Imagina ele dizer: na boca do profeta Pedro é que não vou achar brecha.
Mas o diabo não se cansa de tentar. Ele diz, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou elaborar a mensagem e vou jogar. Se Pedro tiver com o coração aberto, ele recebe. Ele elabora a mensagem, se aproxima de Pedro e acha a brecha na boca do profeta Pedro. As palavras vão para o coração de Pedro e Pedro não tem discernimento. Ele pensa que Deus quer usá-lo outra vez. Ele diz, Senhor, eu tenho outra palavra para te dar. Está descendo quentinha. Eu não vou entregar, não vou levar nada para casa, eu vou entregar tudo. O que é interessante é que Jesus deixou Pedro falar. Jesus não disse assim, cala a boca, Pedro, eu já sei o que vem por aí. Você fala não. Jesus deixou Pedro falar. Tem misericórdia de ti. E nunca te aconteça isso. Tu és o Filho de Deus. Jamais precisas acontecer isso contigo, Senhor. Sabe o que Jesus diz? Jesus não diz, bem-aventurado Pedro, papai te revelou de novo. Não. Jesus tinha discernimento. Diferente da minha geração, que recebe tudo que se fala, que engole tudo que é profecia, que engole tudo que o povo fala. Jesus diz assim, para trás de mim, Satanás, que me serve de pedra de tropeço. Tu não compreende as coisas que são do alto, tu só cogita das coisas da terra. Eu preciso dizer, porque tem profeta aqui, e com todo respeito que eu tenho a você, nem tudo que vem aqui tem que sair por aqui. Nem tudo que vem na cabeça tem que sair falando, porque nem tudo é Deus. Cuidado com as emoções do coração. E eu vou dizer, Deus não se responsabiliza por aquilo que Ele não falou. Quer profetizar? Tenha a certeza que é Deus mesmo que quer lhe usar. Mas se não é Deus, cala a boca, fica no teu lugar, só dando glória a Jesus e pronto. Calma lá, irmão. Eu respeito o espírito da profecia, o dom da profecia. Eu tenho temor de Deus. Mas tem um bocado de gente sem vergonha, sem temor de Deus, que vive profetizando a torta direita para tudo que é gente ensaboada, tudo que é gente suja, e continua só tem bênção. Que é isso, irmão? E eu vou dizer, como eu falei na vigília, a proliferação desses homens, a culpa é sua. A multiplicação desses falsos profetas é culpa sua. Eita, os glória a Deus, acabou. Aleluia. Porque você não tem o Espírito de Jesus que diz assim, para dar em mim, Satanás. Ai, mamãe, não pode constranger. Conversa é essa? Não quer ser envergonhado? Não faça vergonha. Eu não envergonha ninguém. E diz, está escrito aonde? Isso não é Bíblia, isso é livro de São Cipriano. Isso não está escrito, irmão. Quem não quer ser envergonhado, seja uma bênção. Faça as coisas direito. Honre a Deus. Tenha temor às coisas de Deus. Eu creio em profecia. Creio em profetas, mas que sejam homens de Deus, mulheres de Deus. Ô amado profeta, tenha temor e respeito por quem você vai profetizar. É uma alma que está querendo ouvir Deus e não você.
Tem alguém no culto? Patrulha de Satanás. Tu não compreende as coisas que são do alto. Tu só entende as coisas de outra. É aí que Jesus olha para os discípulos e diz assim: olha, vocês já ouviram tudo que vai acontecer comigo lá na frente. E automaticamente quem me acompanhar vai sofrer a mesma coisa. Eu tenho uma proposta para vocês. Qual, Senhor? Aí Jesus diz assim: cientes do que vai acontecer, a proposta é essa: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Aleluia. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Interessante é que Jesus já deixa claro de todo o sofrimento. E mesmo assim ele não diz: agora você é obrigado a me seguir. Não. Jesus não vai amarrar uma corda no pé de ninguém e dizer: vem, miserável, você vai sofrer comigo e eu vou te livrar do inferno. Não! Jesus vai dizer: vai ser tenebroso. Se você quiser vir após mim. Aleluia, Deus. Com isso, está claro que seguir a Jesus é só para quem quer céu de verdade. Porque vai sofrer. Imagina os discípulos dizendo: Senhor, mas vai ter milagre? E Jesus dizendo: vai ter milagre, mas vai ter pedra no lombo. Vai ter cura divina? Vai ter cura divina, mas muitos de vocês serão entregues a prisões. Vai ter ressurreição? Vai, muita, mas muitos de vocês serão entregues à morte. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Aleluia. Quer mesmo? Sabe o que quer dizer? Tome a sua cruz e siga-me. No texto original, identifique-se comigo em todos os meus sofrimentos. Mas a minha geração, que não aguenta ouvir não, esse povo que não aguenta ver uma cara feia, já está querendo abandonar a cruz, quem dirá levar uma pedrada. Qualquer coisinha, eu vou para a justiça. Qualquer coisinha, estou me mudando de igreja. Não tem raiz, não tem estrutura, e não está seguindo a Cristo. Você tem nome de crente, seguindo a Jesus não, porque quem segue a Jesus suporta pedra, calúnia, mentira, perseguição, tapa na cara, arranhões, e vai levando a cruz. Aqui, ó, daqui até embaixo, eu tenho uma marca. Já contei isso aqui. Foi meu pai que arrancou de cima para baixo quando ele descobriu que eu e minha mãe aceitamos Jesus. Ele disse: creio que na minha casa vai ser tratado como cachorro. Tirou minha roupa, botou um prego no cinto e arrastou o cinto da minha coxa de cima até embaixo. O sangue foi descendo, a carne se rasgando, e eu dizia: Paulinho, um dia o senhor ainda vai ser mais crente do que eu e minha mãe. Enquanto a carne estava se rasgando, o sangue descendo, com 6 anos de idade,
Você tem certeza que está seguindo a Jesus? Você tem certeza que está se identificando com Jesus em todo o seu sofrimento? Minha mãe, meu pai quebrou um cabo de vassoura inteirinho no rosto dela, puxou ela pelos cabelos até a sala e tome de vassoura. A sala ficou ensanguentada. E eu dizia: fica firme, mãe. Fica firme, mãe. E mãe está com Jesus até hoje. Os crentes diziam: abandona esse homem. E minha mãe dizia: abandona não. Eu ainda vou entrar dentro da igreja de mão dada com ele. Você tem certeza que está carregando cruz? Você tem certeza que está se identificando com Cristo em todos os seus sofrimentos? Fica de pé comigo. Se alguém quiser